Aos 35 anos de idade, Arfaxade gerou Salá. Após o nascimento de Salá, ele viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. E é com muito gosto que damos início a mais uma análise aprofundada hoje. Hoje temos em mãos um desafio muito engraçado, porque vamos olhar para um texto que, sejamos honestos, a esmagadora maioria das pessoas simplesmente salta quando está a ler. Pois é verdade, lá está. Imaginem só o pó a assentar depois do maior colapso arquitetónico e social da história antiga. A humanidade acaba de implodir em Babel. Línguas confundidas, projetos megalómanos completamente arruinados, caos total. E, logo a seguir a este autêntico filme catástrofe, o texto dá-nos uma lista de nomes. Certo, parece um bocado um anticlímax. Exato. A pessoa está à espera de uma grande resolução dramática e, em vez disso, recebe uma espécie de lista telefónica de há milhares de anos. Mas e se nós dissermos, a quem nos ouve, que esta genealogia, que parece tão árida e mecânica, é na verdade um cabo de comunicação à prova de desastros? É que é mesmo. E é por isso que muita gente perde uma riqueza enorme ao saltar estas páginas. Mas as nossas fontes de hoje mostram-nos exatamente que o narrador não está a desperdiçar palavras. Para esta análise, trouxemos o próprio texto de Gênesis, claro, mas também os comentários de Ellen G. White no livro Patriarcas e Profetas, as notas do teólogo John Wesley e as análises literárias de Gerhard von Rad. E todos eles, de ângulos diferentes, dizem-nos que esta não é apenas uma daquelas listas aborrecidas de quem foi pai de quem. O nosso foco vai centrar-se em Gênesis 11, ali nos versículos 12 e 13. Especificamente, vamos olhar para dois nomes, Arfaxade e Salá. Mas para percebermos o peso real destes versículos, temos de recuar um bocadinho. Claro, o tal pano de fundo. Exatamente. Não se pode entender o silêncio da lista sem entender o barulho ensurdecedor que veio logo antes na Torre de Babel. Os primeiros 9 versículos do capítulo. Precisamente, temos de visualizar esse cenário. A humanidade, que ainda tinha a memória do dilúvio muito fresca, decide unificar-se. Mas não era uma união pacífica, pois não? Nada disso não estava alinhada com o Criador. Era uma unificação baseada na mais pura rebeldia. A ideia de construir uma cidade e uma torre cujo topo tocasse os céus era a declaração de independência máxima. Era o ser humano a dizer que não precisava de ninguém. A dizer, nós fazemos o nosso próprio nome, nós garantimos a nossa segurança. Sem dúvida. O que é fascinante, mas ao mesmo tempo um bocado aterrador se pensarmos bem. Estavam todos a remar para o mesmo lado, mas na direção do abismo. Pois, e o resultado foi o juízo divino, que desta vez não chegou por água nem por fogo, mas através da confusão das línguas. E o projeto desmorona-se a partir de dentro. A comunicação falha redondamente. Exato. E as pessoas são forçadas a dispersar por toda a Terra. Uma desordem total. Ora bem, vamos lá entender isto com uma imagem. Pensemos neste evento de Babel como um daqueles arranha-céus colossais que acaba de implodir. Boa imagem. Há pó por todo lado, caos absoluto, pessoas desorientadas. De repente, o vizinho do lado ou aquele colega que estava a assentar tijolos contigo começa a falar num dialeto completamente incompreensível. E começam todos a fugir. Lá está. Exato. Fogem em direções opostas. O projeto ruiu por completo. E é no meio destes escombros todos, com o fumo ainda a pairar, que a narrativa bíblica nos faz olhar para o chão. E o que é que encontramos? Encontramos um cabo de fibra óptica completamente intacto, brilhante, a funcionar a 100%. É assim que eu vejo a genealogia do versículo 10 em diante. Uau, essa analogia é excelente. No meio daquele caos civilizacional todo, há um fio de comunicação e de propósito que não foi cortado. É que isso ilustra perfeitamente a dinâmica daquele momento. Dispersar não significou abandonar. Certo? O que o texto mostra é que do outro lado do desastre de Babel, a linha continua. Aquele cabo que referes é a prova teológica de que a confusão de línguas não apagou a promessa feita lá atrás no Éden. O plano continuou em frente. E agora repara numa coisa. Esse tal cabo de fibra óptica tem uma estrutura muito mecânica. Uma repetição quase matemática. Sim, aquela fórmula do fulano viveu X anos, gerou Y, viveu mais Z anos e teve outros filhos. E repete-se vezes sem conta. Por que é que o texto insiste nesta fórmula engessada? Quer dizer, não podiam apenas ter dito que a linhagem foi de Sam até Abraão?
Pode parecer extremamente monótono aos nossos ouvidos modernos, mas essa fórmula não é um acidente literário, tem uma função vital ali. Qual é? É a demonstração prática e inegável de que a bênção original da criação, aquele mandato de frutificai e multiplicai-vos, continuou a operar. Continuou mesmo depois de Babel? Mesmo depois da devastação global do dilúvio e da fragmentação em Babel, sim, o mundo recomeçou. A fórmula repetitiva é a forma de o texto insistir que a vida persiste. Sendo assim, acho que faz todo o sentido pegar nestes nomes e dissecar os significados que estão por trás deles. É fundamental. Sabemos que na cultura hebraica os nomes nunca são só rótulos, carregam missão. E começando por Arfaxad, há aqui um detalhe inacreditável. Ele é o primeiro descendente de Sem a nascer após o dilúvio. O peso disso deve ter sido monumental para aquela família. Ele inaugura, literalmente, a nova humanidade pós-diluviana. A sério, pensei nisso. É a primeira criança a respirar num mundo lavado. Exatamente. A etimologia do nome Arfaxad é muito debatida, talvez do acádico, podendo significar fortaleza dos caldeus. Mas, independentemente da raiz, a sua posição na linha do tempo é o que o torna gigantesco. É o herdeiro imediato de um recomeço e a história não fica por aí, pois não. Não, porque logo a seguir o texto diz-nos que, aos 35 anos, Arfaxad gera Salá. E a raiz hebraica de Salá significa enviar ou lançar. A imagem exata de se lançar uma flecha. Precisamente. E se ligarmos esse sentido à grande narrativa da Bíblia, Salá representa a continuidade imparável desta linhagem que conduz ao Messias. Ele é lançado em direção ao futuro, como uma flecha que atravessa séculos até atingir o seu alvo, no chamamento de Abraão. Movimento para a frente, portanto. Sem dúvida. Mas repara, se eles são elos tão cruciais para manter o tal cabo de comunicação intacto, por que é que o texto é tão chato? Como assim chato? Peço desculpa pela expressão, mas é verdade. Lemos isto e ficamos com a sensação de que eles não fizeram nada de especial. Não há batalhas, não há cidades fantásticas, não há milagres. Fica um silêncio narrativo tremendo. Essa é uma excelente observação. E é aí que entra o Gerhard von Rad. A perspectiva dele muda completamente as regras do jogo e a forma como olhamos para isto. O que é que ele diz? Ele introduz o conceito de economia narrativa. Von Rad defende que estas listas não são meros cartórios antigos de registro civil. Certo. São dispositivos literários muito sofisticados. O autor não se perde em detalhes porque o objetivo ali não é exaltar os méritos de Arfaxad ou de Salá. Então a omissão é propositada. É como um realizador de cinema a cortar as cenas do dia-a-dia para acelerar o filme até ao próximo grande evento? É exatamente isso. O silêncio narrativo não é ausência de significado, é foco. Ao omitir os detalhes heroicos, o texto sublinha de forma magistral que o que verdadeiramente importa não são as suas conquistas. É o facto de Deus ter operado através da vida cotidiana deles. Nem mais. Eles foram veículos silenciosos da graça. Isso leva-nos a pensar na nossa própria realidade. Quantas vezes damos por nós a ler isto e a desvalorizar a nossa própria vida porque achamos que não tem um registro heroico? Pois julgamos que por não estarmos a lutar contra gigantes, a nossa vida não tem peso. Quando, na verdade, a simples fidelidade silenciosa é o que mantém o fio da história intacto. A nossa vida comum tem valor. É uma aplicação perfeita para quem nos ouve. A maior parte das pessoas não vai ter o nome em livros de história, mas a persistência em manter a fé tem um impacto que atravessa gerações. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante e onde precisamos de fazer uma pequena pausa para olhar para a matemática disto. Sim, os números dão que pensar. Porque dentro desta fórmula há uma anomalia gritante. Uma diferença brutal nas idades em comparação com o passado. A queda na longevidade? Sim, se recuarmos ao capítulo 5, os patriarcas viviam quase 1000 anos. E agora as idades caem a pique. Sem chega aos 600, Arfaxad 438, Salá 433. A bateria biológica da humanidade estava a esgotar-se. Essa é provavelmente a questão mais comum que surge a qualquer leitor. E as notas teológicas de John Wesley oferecem uma visão fascinante sobre isso. O que é que o Wesley conclui? Ele argumenta que este encurtamento não foi apenas um declínio genético ou ambiental pós-dilúvio. Ele atribui a queda nas idades a uma sábia disposição da providência divina. Espera aí. Providência. Reduzir a vida de 900 para 400 anos
Parece-me um castigo severo. À primeira vista, sim. Onde é que está a sabedoria divina em fazer as pessoas morrer mais cedo? É uma provocação legítima. Parece uma perda dramática, mas Wesley convida-nos a olhar para o que aconteceu quando o ser humano vivia quase 1000 anos antes do dilúvio. A corrupção? Exatamente. O resultado de ter séculos nas mãos de corações rebeldes foi uma violência e corrupção absolutas. O mal teve tempo de se aperfeiçoar de forma aterradora. Ah, faz sentido. Ao encurtar a vida, Wesley sugere que Deus está a colocar um limite misericordioso à capacidade de multiplicar o mal e o sofrimento. É a providência a ajustar a vida à nova realidade moral. É como quem diz, já que têm tendência para estragar tudo, vamos limitar o tempo de antena para que o estrago não seja irreparável. Uma espécie de amor severo. Lá está, podemos ver a coisa por esse prisma. Mas há um detalhe curioso que prova que Deus continuava com o controle absoluto sobre a vida. Qual detalhe? Wesley nota que, mais à frente nesta linhagem, surge Éber. O antepassado dos hebreus. Esse mesmo. Ele foi o homem mais longevo dos nascidos após o dilúvio. Viveu mais de 460 anos, ultrapassando os seus pais e avós. Uma anomalia na anomalia. Sim. Wesley sugere que esta longevidade foi uma recompensa direta de Deus pela sua fidelidade num tempo em que a apostasia em redor de Babel ganhava muita força. A vida continuava a ser uma bênção e uma ferramenta providencial. E isso mostra que, apesar das vidas parecerem cada vez mais curtas, estas pessoas tinham um propósito monumental para cumprir. E é precisamente aí que a perspectiva da Ellen G. White se torna tão rica no seu livro. Ela foca-se nessa intencionalidade da linhagem, não é? Sem dúvida. Ela sublinha que Deus preservou propositadamente estas testemunhas, homens e mulheres que ela descreve como tendo corações sinceros. No meio de toda a degeneração cultural da época. Exatamente. A preservação do conhecimento não aconteceu por acaso, não foi um mero acidente que fez a história chegar a Abrão. Cada nome ali foi um guardião ativo. Sabem, ouvindo isto, ocorre-me mais uma imagem. Faz-me pensar naquelas provas de atletismo, as corridas de estafetas. Passar o testemunho. O trabalho de um corredor de estafetas não é dar cambalhatas para o público ou fazer desvios épicos. A missão única, solitária e vital é correr e entregar o testemunho ao próximo corredor. E a parte mais perigosa da prova é sempre a passagem do testemunho. É aí que a prova se ganha ou perde. É aí que o bastão cai no chão. E cada um destes homens é um corredor. É uma imagem perfeita para descrever o capítulo 11. Eles viveram num momento histórico onde a pista estava cheia de poeira do colapso de Babel e o risco de deixar cair o testemunho era gigante. Mas não deixaram cair. Não, eles não escreveram profecias nem fizeram milagres, mas foram os elos que não se romperam na hora da passagem. E é engraçado falares dessa constância porque vemos o mesmo desafio hoje. Pois vemos. Quando pensamos no esforço de aprendizagem e da partilha da fé que acontece, por exemplo, semana após semana numa escola bíblica, A dinâmica é exatamente a mesma. são pessoas perfeitamente comuns a reunirem-se para não deixarem o testemunho cair, pais a contarem aos filhos o que ouviram dos avós. É o que chamamos a constância silenciosa da fé. Não requer espetáculo. E o que o texto documenta tão bem é que o veículo do plano divino é muitas vezes o indivíduo comum, cuja vida parece mundana. Mas então, perante isto tudo, como é que fechamos a ponte para a nossa vida? O que ressalta daqui é que Deus continua a trabalhar através das gerações normais. Através de quem se levanta, vai para o trabalho e tenta viver retamente. A meditação que devemos fazer é precisamente sobre a nossa posição nesta corrida de estafetas. Qualquer pessoa que nos ouve agora é um elo nesta corrente que vem lá de trás. A pergunta que fica no ar é: que tipo de elo estamos a forjar? Estamos a segurar o bastão com firmeza para a próxima geração ou deixamos o cinismo e o ruído da nossa cultura afrouxar o aperto? O ruído de hoje não é muito diferente da desorientação de Babel, na verdade. E é essa consciência do peso de cada geração que transforma uma lista de nomes aparentemente árida numa urgência absoluta. Para terminar, há algum pensamento final que gostasses de deixar com base em tudo o que analisamos? Sim, há um pensamento provocador muito bonito se juntarmos as peças todas. Pensemos no impacto emocional de Arfaxad, ser o primeiro filho de um mundo novo. Ele nasceu logo a seguir ao dilúvio. Imaginem o que é crescer a ouvir as memórias do seu pai, Sam, ou do seu avô Noé, sobre um mundo que era vibrante, massivo, mas que foi totalmente apagado pelas águas.
Arfaxada nunca viu aquele mundo. Só conhecia pelas histórias deles. Uau! Da mesma forma, quem hoje se esforça por transmitir os valores da fé está a fazer exatamente o mesmo. Está a passar memórias de um mundo de fé para gerações que estão a nascer num cenário cultural radicalmente diferente. E muitas vezes cético. Pois, é um trabalho constante de preservação da memória e da promessa. Uma história que, embora silenciosa para a maioria do mundo, tem se revelado verdadeiramente inquebrável.